Meus amigos, eu gostaria de falar com vocês a respeito da situação do Brasil atual. Dificilmente nós vamos encontrar um país que possa ser considerado civilizado que tenha uma situação semelhante ao que está acontecendo com o nosso país. Eu acho que de uma maneira é igual aquela história do sapo, né? Para você cozinhar o sapo, se jogar na água quente ele pula, mas se você for esquentando a água devagarzinho ele vai subindo até que você cozinha o sapo. É o que está acontecendo com o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro ainda a ficha não caiu totalmente para entender a situação vergonhosa que está o nosso país. Isso ocorreu num período de 13 anos. Claro, corrupção houve, uma série de coisas, tudo houve, sempre acontece na humanidade isso, mas o que está acontecendo no país de hoje, o que aconteceu nesses 13 anos de governo lula-petista é um negócio horripilante. Vamos aqui tratar aqui desses personagens para a gente ver como é que o país está sendo dirigido. O ex-presidente Lula é uma coisa que dificilmente existirá na história uma situação como a desse rapaz. Um que sai lá do interior de Pernambuco, analfabeto, sem formação, sai no pau da arara, vai para São Paulo e faz uma vida que chega a ser presidente do Brasil. O primeiro emprego dele. E aí começa toda essa história que está acontecendo no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva é o responsável por essa situação caótica em todos os sentidos, economicamente, moralmente, eticamente, que o Brasil está vivendo. Vamos pular. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva ele gostaria de ser considerado como o pai do povo brasileiro. E, no entanto, a situação está mostrando aí o contrário. Que ele vai ser considerado na história como o carrasco do povo brasileiro. Vamos ver. O Lula, sempre fala, e os petistas falam, principalmente o Rui Falcão, o projeto do partido. Que Lula deve voltar a ser o candidato de 2018 para continuar o projeto, nesse projeto do PT. E que projeto é esse? A única coisa que esse governo Lula fez, e que bota como se fosse uma coisa extraordinária, e na realidade nós vamos ver que é uma balela, é que eles colocam esses 36 milhões de pessoas como uma coisa assim extraordinária. Primeiro, foi uma situação de você estar no lugar certo, na hora certa. O Lula assumiu em 2003 e foi o maior período, de 2000 a 2008, foi o maior período que a economia mundial já viveu. E apareceu a grande compradora de matéria-prima, sugadora de matéria-prima, que foi a China. E fez todos os países emergentes se tornarem muito ricos, com reservas, etc. E mais gente, proporcionalmente, foi posta na classe média, pela Argentina, pela Venezuela, pelo Chile, pela Colômbia, muito mais do que o Brasil. Isso não foi 36 milhões, não significa muita coisa em relação ao que aconteceu. Foi um período áureo da economia mundial. Então, há um exagero nisso. E segundo, essa coisa era tão pertencente a fatores externos, para a China consumindo tudo, que na hora que a China desaba, acabou os 36 milhões de classe média conduzida pelo PT para a classe média, de pessoas conduzidas pelo PT para a classe média, está retornando uma velocidade total que já está o dobro
Quer dizer, o pessoal que subiu para a classe média, o dobro já desceu para a classe baixa, para a pobreza, porque a destruição da economia, as condições econômicas do Brasil estão fazendo com que isso aconteça. O desemprego em massa e generalizado do país. Quer dizer, se você olhar, 36 milhões que foi para a classe média, por quê? Pelo aumento da renda, pelo aumento do salário mínimo, etc. É só isso. Se você olhar, esses 36 milhões receberam com uma mão e ao mesmo tempo foi tirada com a outra mão. Porque olha só, se houve aumento de renda, mas a situação de saúde, o atendimento de saúde, virou um caos. Então há uma perda brutal nisso. Educação, um caos. A inflação alta e galopante, já está mais de 11% a inflação no país. Qual foi a vantagem desses 36 milhões de terem ido para a classe média? Com essa perda do serviço de educação, perda em educação, perda pela inflação. Então, isso é uma balela. Isso é para enganar, para confundir as mentes. Na realidade, o PT não fez nada. O governo Lula não fez nada. De 2003 a 2010, que é a era Lula, o país cresceu 4%, em média, nesses 4 anos. Os países emergentes, 6,5%. Então significa que o Brasil cresceu abaixo da média, ou seja, está entre os países que menos cresceram no mundo. Então, um desastre econômico também, o período Lula. Além disso, foi a maior corrupção que já houve no mundo, no Brasil. A corrupção promovida pelo Lula, responsável direto. Primeiro mensalão, foi uma estupidez aquele mensalão, uma corrupção brutal. Ali, o Duda Mendonça já denunciava que o Lula tinha sido pago pelo PT em paraísos fiscais a conta dele, o trabalho dele em relação à campanha do senhor Lula. Aí vai 2006, nós sabemos agora, com a prisão do João Santana, que 2006 também foi financiado com recursos da Petrobras. 2010, 2014. Ou seja, essas eleições que levaram o PT ao poder foram fraudulentas, todas elas, desde 2002. Destruíram a Petrobras. Qual foi o projeto de governo do PT? Se manter no poder. E para se manter no poder, ele passou por cima de tudo. Desviou dinheiro do governo e quebrou literalmente a Petrobras. A Petrobras é a maior empresa devedora do mundo. Os empréstimos da Petrobras são mais de 500 bilhões de reais. Uma situação falimentar a empresa. Tem que reduzir todos os seus investimentos, tem que vender parte de ativos, tem que privatizar parte dos ativos. Então, e está acontecendo isso, porque ela não consegue se sustentar. E quem foi responsável? Ele chama o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro com política de comprar petróleo lá fora a preço de mercado e vender aqui dentro a preço barato. Qual o objetivo? O primeiro objetivo é que o preço do petróleo não influenciasse a inflação que ele não estava controlando. Para evitar isso, ele vendia a preço barato aqui dentro. O segundo objetivo é porque a classe média seria muito beneficiada com gasolina barata. E isso traz votos. Mas isso aí somente dá mais de 80 bilhões de prejuízo à Petrobras. Depois vem a corrupção na Petrobras. A corrupção na Petrobras é brutal. Eu não sei se vocês entendem como é que acontece. Por exemplo, quando tem um projeto da OAS ou da Odebrecht lá, eles vão dizer, olha, aqui 100 milhões. Bom, para fazer esse projeto, você me dá 3% aí.
para fazer 3%, diz assim, não, então eu vou superfaturar, superfatura, não tem importância nenhuma. Então, em vez de 100, ele bota 130 milhões. E 3% sai em cima dos 130 milhões e dá para o governo. E dá para os petistas. Conforme nós estamos vendo aí. Comprovadamente. Isso quebrou a Petrobras. Isso que o Lula é. É o carrasco do povo. Acabou com os recursos que poderiam ter ido tudo para o quê? Para a saúde, para a educação. Então não tem dinheiro para a saúde e educação porque tem muito dinheiro para ser dado às empreiteiras, para que elas financiem as eleições dos petistas e eles se mantenham no poder. Absurdo isso, não? Você vê a questão do Lula é horrível. Sobre o triplex de Guarujá. Tem tanta resposta que ele já deu. Não era muito simples. Não é o Jonas Suassuna e não é o Bittar que são os donos? Ué, só pegar os documentos e apresentar. Porque se alguém perguntar se meu apartamento é meu, eu digo que é meu. Ninguém vai dizer que não é, porque eu pego o documento e mostro. O apartamento aqui é meu. Tão simples. O sítio de Atibaia. É um negócio... Aliás, o sítio de Atibaia que é do Bittar e do João Suassuna. O triplex é um negócio horripilante. O Lula nunca foi bancário. E vai lá, a cooperativa do bancário, e adquire prédio, apartamento. É um negócio estúpido mesmo, não? Muito bem, pessoal. É esse aí o quadro que nós temos, um ex-presidente, que esse homem obteve a maior aprovação que já houve em todos os ex-presidentes do Brasil. 84% quando ele saiu do governo. Tinha uma aprovação popular de 84% do seu governo. É esse homem. Então é esse país que nós estamos vendo isso. Depois, ele, com seu prestígio, coloca a Dilma Rousseff. Ela participa desde o início do governo até hoje ela participa do governo. Toda essa roubalheira se deu aonde? Dentro do governo, desvio de recursos, ela era ministra da Casa Civil, ministra de Minas e Energia, portanto ela estava por conta da Petrobras, presidente do Conselho da Petrobras. Tudo esse roubo geral acontecendo. E essa mulher é honrada? Honrada como? Tem a coragem de dizer, meu governo não tem corrupção? Onde só existe corrupção, agora mesmo o marqueteiro dela, o João Santana, está preso. Recebendo dinheiro em paraísos fiscais e aqui no Brasil. Dinheiro da Petrobras para financiar, pagando o trabalho dele em relação ao governo. Dilma. Essa mulher, juntamente com o seu marqueteiro, o João Santana, faz uma campanha de mentiras. Uma baixaria total em cima da Marina, reduziu a Marina ao pó e colocando a situação para a situação da economia brasileira controlada, etc., como já sabia que era um desastre a economia brasileira. E essa mentira teve perna curtíssima, porque assim que ela foi eleita, ela teve que tomar medidas que era mostrando exatamente o contrário do que ela dizia na campanha dela. Agora nós temos, veja só, o presidente do Senado, Renan Calheiros, você sabe quantos inquéritos estão correndo na justiça em relação ao presidente do Senado, Renan Calheiros? São 8 impressos, inclusive 8 inquéritos, inclusive que vem da época em que ele teve um filho com a Mônica, com a jornalista Mônica, e foi pago pela empreiteira, não sei qual foi dela que pagou. E ele teve que renunciar. Ele era presidente do Senado da época. Ele teve que renunciar à presidência do Senado para não ser cassado. E voltou depois a ser presidente do Senado. E pratica as mesmas coisas que praticava antes. Os inquéritos sobre ele são corrupção, denúncias sobre corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, tudo isso está correndo lá.
Aí vem o da Câmara, o presidente da Câmara chama-se Eduardo Cunha. 5 milhões de dólares recebidos em propina em relação à Petrobras. Um bandido, o Eduardo Cunha. Ameaça aquelas pessoas que estão contra ele. E esse é o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Brasil e ex-presidente do Brasil. É esse o país que nós estamos vendo. É um país vergonhoso. Eu tenho vergonha de dizer que sou brasileiro. Só um pouquinho para terminar. O presidente, o líder do governo no Senado, Delcy Amaral, foi preso quando ele estava tentando dar fuga para Severo, o colega dele de propina. Foi preso. E agora, quem o substitui no PT para ser o líder do PT do governo no Senado? Humberto Costa, que foi ministro da Saúde. Só que Humberto Costa está denunciado na Operação Lava Jato, pode ir para a cadeia também imediatamente. E qual era a alternativa? Qual a pessoa que estava disputando com ele esse cargo? A Gleisi Hoffmann, que também está na Operação Lava Jato. É esse o Brasil que nós vemos hoje. Acorda, Brasil. Vamos para a rua no dia 13. Vamos botar essas coisas no ar e gritar que a gente não quer mais esse pessoal no poder. Que a gente tem que fazer o impeachment, que é legal. E principalmente agora, com o João Santana preso e fazendo e dando respostas evasivas para todas as perguntas que foram feitas para ele. O que quer dizer que ele realmente é um tremendo corrupto. E esse governo foi eleito com base em recursos ilícitos e, portanto, tem que cair. Vamos lá, pessoal, dia 13 de março, para a rua protestar contra essa coisa vergonhosa que está acontecendo com o nosso país. Muito obrigado, então, e até a próxima.